Senhor Taiguara, o senhor disse que abriu essa empresa aqui com que capital? XCG Brasil? XCG Brasil, que capital? 2,5. Como é que o senhor integralizou esse capital? O senhor tem 49% da empresa. Essa é uma pergunta para fazer para a contabilidade, não faço a mínima ideia. Para a contabilidade? Não, o senhor tem que pagar para integralizar. Então, mas veio dinheiro de Portugal para cá para montar a sede? Estou falando da parte do senhor, não da parte deles. Não, da minha parte não teve. Não teve dinheiro? Não. Estranho, né, presidente? Estranho, abre uma firma com 2,5 milhões, tem 49% do capital e não teve um tostão do senhor para integralizar? Nem um centavo. Olha, eu acho que a Receita deve ver isso como é que fez. Como é que integralizou o capital do senhor Taiguara? Né? Isso já é estranho. Quem pegou a obra da Odebrecht? Quem foi contratada? Que empresa foi? A Exergia Brasil e quem executou os funcionários da Exergia S.A. Essa empresa do Brasil é que conseguiu o contrato. Exato. E o senhor subcontratou a empresa de Portugal. Eles são sócios da empresa, né? Não, mas sim, mas duas empresas diferentes, mas são duas empresas. Foi subcontratado, a Exergia S.A. de Portugal foi subcontratado pela Exergia Brasil, é isso? Tecnicamente eu não sei responder isso. Quem executou o trabalho foi os técnicos da Exergia. Mas não teve um contrato para isso? Tem contrato. Então ele foi contratado. Todos os trabalhos executados. Senhor Taiguara, veja como o senhor está debochando desses deputados. Tá? O senhor fala que não teve recurso para integralizar a empresa. Veja como o senhor está debochando da gente. Veja como o senhor está debochando, né? O senhor vai entrar na empresa, o senhor sabe que tem que entrar. Não tem deboche nenhum, por enquanto. Estou sendo interrompido, porque quero repor o tempo. O senhor disse que não, 2,5 milhões, o senhor tem 49%, e o senhor não sabe como integralizou. Aliás, o senhor afirma que não integralizou, que o dinheiro veio de Portugal, ou seja, alguém deu esse dinheiro para você integralizar, foi isso? Não. E como é que... E quem integralizou, então? Me responda, por favor. Se o senhor puder, a gente pode depois enviar aqui para a CPI toda essa documentação da contabilidade. O senhor tinha esse capital para integralizar naquele momento? Não tinha. Então alguém integralizou, concorda ou não? Mas, tudo bem, eu quero dizer para o senhor que para não dar uma resposta leviana, a contabilidade pode explicar. Não, a contabilidade não. Alguém integralizou pelo senhor. Ok? Pode falar, tecnicamente, eu não sei explicar. Não, isso não é tecnicamente. Não estou falando do dinheiro. Pegar o dinheiro e depositar. Olha, quem tinha acervo, o senhor falou que a condição para conseguir a obra, o contrato com a Odebrecht, foi o acervo da Exergia Portugal, ok? Exergia S.A. E o senhor entrou como nisso aí? O senhor não entrou com dinheiro, o senhor não tinha nenhum acervo, o senhor não tinha expertise, o senhor entrou com o quê? Por que o senhor acha que entrou? Não deboche da gente, por favor. Uma coisa que está me incomodando um pouco aqui, assim, é o menosprezo da minha pessoa o tempo inteiro. Então, o Taiguara na Exergia S.A. não serve para nada. Não, eu quero saber o que foi. Mas ninguém aqui é criança, E nem estou pensando isso. Ok, e eu então também me responda por que essa empresa ficou sócio de você, por que colocou, integralizou, e se você não tinha nada para conseguir esse contrato, a não ser a amizade do ex-presidente Lula. Concorda ou não? Não concordo. O senhor está mentindo ou não? O senhor está falando a verdade? Falando a verdade. A empresa do senhor começou a passar em dificuldade a partir do ano passado? 2014. Coincide com o Lava Jato. Tem alguma coisa a ver? Não. A nossa história tem a ver com Angola. O barril do petróleo era $140, caiu para 46. Essa é a nossa história. Angola só tem uma fonte de receita. O senhor deu uma empresa de 2 milhões de contratos que o senhor teve lá. O barril de petróleo afetou a empresa do senhor? Não. O senhor está debochando de novo da gente? A Exergia S.A. foi uma das milhares de empresas afetadas em Angola. Milhares. É a minha e mais 300. Olha, aquele país, de 2014 para frente, nada está sendo executado. É muito pouco. Eles dependem exclusivamente do petróleo. Isso é uma realidade. Angola só depende do petróleo. É a única fonte de renda. Senhor presidente, está claro o tráfico de influência nesse rapaz. Está claro. Claro que está claro. Ele abre a empresa, não tem capital, não tem expertise, viaja por todos os países. Está muito claro o tráfico de influência. O senhor concorda ou não, senhor Taiguara? E o senhor está debochando com a gente, falando que a amizade do ex-presidente Lula, o parentesco, a amizade com o Lulinha não ajudou em nada o senhor? Absolutamente em nada. Você está debochando, viu, presidente? Da Polícia Federal hoje, também acontecendo, acho em Brasília, basicamente, não é isso? Para investigar maracutaias envolvendo gente grande da Caixa Econômica Federal na compra daquele Banco Pan-Americano. Vocês lembram da história da compra do Banco Pan-Americano? O Banco Pan-Americano era do empresário Silvio Santos.
foi vítima de fraudes internas e tal, ficou numa situação de insolvência e a Caixa Econômica entrou em campo e comprou o Banco Pan-Americano por R$1,5 bilhão. É isso? Algo do gênero, uma dinheirama gigantesca. Na época o mercado reagiu assim, torcendo o nariz, que coisa esquisita, feita a toque de caixa, não sei o quê. Toca a vida, agora se descobre, começam a ser descobertos fatos que mostram que por trás daquela operação de socorro a um banco e tal, para manter o sistema bancário sossegado, evitar abalos e tal, rolou grana e muita grana. Ainda não temos muitos dados, Barão. Não, a Justiça determinou, Boechat, a indisponibilidade de bloqueio de valores de contas bancárias, aí sim no valor de R$1,5 bilhão de reais. Os envolvidos. Significa que tem gente que estava envolvida na operação de compra do Banco Pan-Americano que tem R$1,5 bilhão na conta do banco hoje. Então daqui a pouco nós teremos novas informações a respeito desta operação que está sendo realizada nesta manhã pela Polícia Federal. O jornal Estado de São Paulo, que na semana passada atropelou o feriadão de muita gente que trabalha em redações, trazendo antecipadamente a lista do Fachin, volta hoje a dar um furo de reportagem em sua manchete com outras notícias exclusivas da Lava Jato. O Estadão descobriu, teve acesso aos inquéritos mantidos sob sigilo pelo ministro Edson Fachin e revelou aí o conteúdo desses inquéritos, dessas investigações. São inquéritos relativos a 25 petições da Procuradoria-Geral da República, sigilosas, mantidas sob sigilo por Fachin, e que dizem respeito a campanhas eleitorais, 9 campanhas eleitorais, inclusive no exterior. Mais uma vez, uma notícia do Breno Pires. São citados ali o Lula, o Edson Lobão, outros ministros, outras figuras, o presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entre outras figuras. Também um sobrinho do ex-presidente Lula por operações em Angola, operações que, evidentemente, montadas segundo a suspeita dos investigadores para fazer com que o sobrinho do presidente Lula, recebesse dinheiro servindo de biombo para uma operação criminosa, a pretexto de montar uma grande empresa, um grande negócio industrial em Angola, que ele não tinha nenhuma condição real de realizar. Era pura fachada para manipular, lavar dinheiro sujo. O nome desse sobrinho é Taiguara Rodrigues. Essa nova etapa aí das informações relacionadas aos processos nas mãos do ministro Fachin, hoje provavelmente vai ter muita repercussão também ao longo do dia. Temos ontem também a repercussão, hoje e ontem, do depoimento dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, ao juiz Sérgio Moro. E eu queria destacar nesses depoimentos a parte confessional mesmo do João Santana. O João Santana foi um homem poderosíssimo do ponto de vista estratégico, na influência do discurso de campanha, na escolha dos temas, no tom, nos adjetivos e tal. Vocês lembram da campanha de 2015 de Dilma Rousseff? Muita gente, na época, ficou impressionado com algumas opções deliberadas feitas pela campanha, indicando que o brasileiro ia perder a possibilidade de viajar de avião, que o Minha Casa Minha Vida ia ser destruído, que as políticas sociais e tal. Não estou nem discutindo se isso está acontecendo ou não. Provavelmente a realidade, os desdobramentos da crise produziram essas consequências em alguma medida, mas o fato é que essas definições, essas linhas de ação que foram determinantes para que Dilma conquistasse o seu segundo mandato, em meio a uma campanha eleitoral divididíssima, rachadíssima, polarizada, truculenta e tudo mais, essas linhas de comunicação, repito, determinantes para aquele desfecho, foram idealizadas, implementadas por João Santana, que foi vitorioso não só nessa campanha eleitoral da Dilma, mas em muitas outras campanhas do PT e também em campanhas no exterior
para as quais foi indicado por influência do PT. Candidaturas que tinham, digamos, identidade com o projeto político, com a ideologia do PT. Estava lá o João Santana trabalhando em vários países latino-americanos e na África também, dentro de uma mesma conexão de interesses, dentro de do mesmo campo de interesses. Mais do que saber do depoimento de João Santana, qual foi o caminho desse ou daquele dinheiro, desse ou daquele pagamento, o que me chamou a atenção foi uma parte em que João Santana fala como se estivesse se confessando a um padre na igreja. Ouçam aí o que o João Santana falou. Vamos lá. Eu acho que nossas contradições constroem as nossas armadilhas. E o nosso cérebro ajuda a amenizar essas contradições. Eu, mesmo sendo uma pessoa organicamente a favor das coisas bem feitas, legais e honestas, criei um escudo em minha cabeça, duplo escudo. Um social externo, que era essa doutrina de senso comum, do caixa 2, que não se faz. O outro interno, que era eu recebo pelo trabalho honesto que estou fazendo. E dentro disso eu construí esse equívoco para mim mesmo, sem perceber de que ao fazer isso eu estava sendo cúmplice de um sistema eleitoral corrupto e negativo. Eu assumo todas as minhas responsabilidades, não como vítima, mas fica difícil assumir uma culpa e virar um anti-exemplo individualmente. Vejam, por que eu quero me fixar nisso, para vocês entenderem? De tudo que sai dos delatores premiados, as vítimas, os alvos dessas delações reagem dizendo: é uma conspiração, é uma mentira, é uma tentativa de atingir a classe política. Outros alegam que é uma tentativa de destruir o PT, de levar o Lula para a cadeia, de levar os políticos à desmoralização, os partidos, etc. e tal, blá, blá, blá. A gente tem insistido aqui, aliás, todo mundo, de que de duas uma. Ou nós temos um gigantesco complô que reúne figuras do meio empresarial, doleiros, lobistas, agentes financeiros, advogados, quem mais? Agentes públicos, gerentes, funcionários estáveis de companhias estatais. Nós temos um grande complô reunindo toda essa gente, empreiteiros e tal. Política, nós temos um gigantesco conluio de várias figuras de diferentes níveis de poder, de diferentes níveis econômicos, de diferente estatura na hierarquia do crime, todos eles conspirando para atingir a honorabilidade dos políticos do PMDB, do PT, do PSDB, todos eles dispostos a acabar com a política no Brasil, a abalar a democracia e tal. Ou então nós temos um conjunto de revelações absolutamente escandaloso que mostra verdades mesmo. Porque também do outro lado, enquanto todas essas delações se sucedem, nós temos um coro de inocentes. Como diz aqui o nosso José Simão, os inocentes estão sendo constrangidos, os inocentes estão sendo presos, os inocentes estão sendo desmoralizados. Como é possível? Todos são inocentes. Até agora não houve um único político que tenha feito um ato assim mínimo de dizer: olha, eu realmente aqui eu escorreguei. Vejam, o que diz o senhor João Santana: nossas contradições constroem nossas armadilhas. Eu criei escudos na minha cabeça, um escudo duplo. Primeiro, de que eu estava fazendo um trabalho honesto, eu estava recebendo pelo que eu estava fazendo. Eu sou um marqueteiro, fui lá, idealizei em linguagens de campanha, estratégias de campanha vitoriosas e tal, estava recebendo por meu dinheiro. Mas por outro, eu sabia que eu estava recebendo dinheiro de forma criminosa e, com isto, deliberadamente, me transformei em cúmplice de um esquema corrupto. Não estou aqui falando como vítima, eu fui parte dessa engrenagem. Pergunto, alguém acha que esse cara está mentindo? Alguém acha que esse cara está dentro desse conluio para montar um desmonte da classe política brasileira? Ou será que ele, com esta linguagem mais elaborada, essa construção mais confessional, está dando apenas o tom da verdade do lado das delações?
Alguém acha que o Marcelo Odebrecht está contando as histórias que está contando porque está preso? Ele está preso, está contando, mas as histórias são verdadeiras, remetem a fatos reais. Alguém acha que a diretoria de operações estruturadas da Odebrecht foi uma invenção, é uma ficção? Foi construída em função de destruir a reputação da classe política brasileira? Então vejam, chegou a hora da verdade. Os processos agora vão andar no Supremo Tribunal Federal e tudo que a gente tem que torcer para que aconteça é que as provas que já estão reunidas e que continuarão sendo reunidas, o acervo de provas documentais, evidências, extratos, transferências e tudo mais, possam logo ser apresentados aos ministros do Supremo para que finalmente o campo da punição seja alcançado no andar de cima da corrupção brasileira. É o mínimo que a gente pode esperar num prazo de tempo aceitável. Num prazo de tempo aceitável. Esta confissão do João Santana, independentemente dos dados que ele apresentou, das contas que ele apresentou, das cifras que ele apresentou, dá o tom do que há de verdade dentro de todo o campo das confissões, das delações premiadas e tudo mais. As pessoas só estão fazendo isso porque estão presas. As pessoas estão presas porque fizeram isso e estão contando como fizeram. Sendo que João Santana agora deu um roteiro psicológico para esse tipo de coisa. Aliás, o Cerveró, já no início lá da Lava Jato, também fez uma confissão do gênero. Você vai se deixando envolver. Você faz a primeira, dá certo, parece ser uma lógica natural, parece que todo mundo compartilha do mesmo tipo de código. Aí você faz, aquilo funciona, alimenta um projeto político, afinal de contas esse projeto político também tem um discurso de distribuir bens para os pobres e não sei o quê, é o país, é a democracia, você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo, quando você se dá conta, você é parte de uma engrenagem absolutamente criminosa, na qual você entrou por causa dessas armadilhas, desses escudos duplos montados na sua mente, né? Essas contradições nas cabeças dessas pessoas constroem armadilhas, você vai entrando, e depois o sistema se estabelece, vira rotina, vira padrão. O desnudar dessas confissões continuo dizendo, um filme de terror. É preciso que os vampiros, os lobisomens, os monstros que atuaram e se beneficiaram disso venham a se sentar no banco dos réus num tempo aceitável para a sociedade brasileira. A gente precisa chegar ao fim da Lava Jato. A Lava Jato precisa indicar o seu desfecho, não porque se quer que ela acabe, mas porque se quer que ela conclua o seu papel histórico. E isso agora está na mão da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Vamos torcer para que aconteça o quanto antes o epílogo dessa novela pavorosa. Toca o barco aí. Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. La libertad en este momento y no es posible que nosotros nos quedemos callados, no es posible que hayan partidos que hablen a favor de Maduro sin saber lo que está pasando, sin haberse puesto a revisar ellos mismos la información, porque está ahí para ser vista, porque saben que la libertad y la verdad y Dios está de nuestra parte y nosotros lo sabemos.